Fala, amigos do canal De Olho no Jogo, voltando aqui com mais um vídeo especial e dessa vez a gente vai falar de uma novela envolvendo o atacante Coelho e o Atlético. O atacante do Atlético Tucumã está perto agora sim de defender o Furacão após várias semanas, mudanças da negociação, ele que defendeu o Bragantino nas duas últimas temporadas. E eu estou aqui com o Guilherme de Paula. E aí, Guilherme, para falar um pouquinho dessa novela, hein? Parece que agora chegou ao fim e Coelho vai defender o Furacão nessa temporada 2022. Tudo bem, André? Um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal. Pois é, cara, eu acho que a gente tem que falar aí dessa questão, obviamente, da novela, porque tem um capítulo importante sobre as declarações do jogador, mas também mostrar o impacto dele dentro de campo, né? É um baita reforço do Atlético que a gente vai mostrar por quê. Pois é, Guilherme, você já citou ali a questão da negociação e ela se estendeu por muito tempo, muito Sim. pelo jogador, né? Pelo desejo dele, ele pertence ao Atlético Tucumã, pelo desejo dele de defender o Bragantino, clube do futebol brasileiro que ele vinha atuando, já conhece a estrutura. Como que você vê tudo isso e agora com essa chegada? Até a torcida do Atlético, né? A gente acompanhando pelo Twitter, via que já estava se não quer vir, que não venha mesmo, já ficou com o pé atrás, já não chega assim, chega com o pé atrás da torcida. Se você analisar, né, o tipo de reforço que é o Coelho, pô, ele é o cara que tá faltando para o Atlético. Um jogador de 21 anos, tem ainda a capacidade de ser revendido, né? É o atacante que o Atlético precisa, o ponta que o Atlético não tem no elenco, e se tem, tem ali os seus problemas, né? Não vai ser o Carlos Eduardo a solução, por exemplo. Mas o Coelho ele vai ter que enfrentar uma resistência por conta das declarações que deu. Eu acho que é super reversível, tá? Principalmente dependendo do desempenho dentro de campo. Mas haverá uma desconfiança, vai. Eu acho que é o termo mais adequado em relação ao que disse o Coelho, o cara que preferia jogar no Bragantino, não queria jogar no Atlético. Ele foi muito sincero na entrevista. Isso não é muito comum, ainda mais num jogador que poderiam, como está acontecendo, vir para o Atlético Paranaense na sequência. Mas é uma resistência se ela parecer fácil de acabar, até pelo potencial técnico que ele tem. O Atlético está contratando um excelente atacante. E Guilherme, antes da gente mergulhar nas características, né, como que o Coelho pode encaixar nesse time de Alberto Valentim, você até citou, né, que é uma das carências do Atlético. Dá para dizer que ele chega para a posição nesse momento do Atlético mais carente, chega já para jogar? Totalmente, cara, totalmente, né? Vamos imaginar, né? Até o time ideal do Atlético, projetando assim, né? O ideal mesmo. Você tinha Marlos, Terãs, Vitor Bueno e Pablo. Mesmo o Vitor Bueno, que é um jogador que até se formou como um meia de lado de campo, né? E eu chamo ele Sim. mais de meia atacante do que um extremo. Ele não é esse ponta especialista, né? O, Veloz. o Coelho ele tem velocidade, tem desequilíbrio a partir do drible, né? Não é só aquele cara que depende do espaço para jogar, é algo que a gente sempre fala, né? Quando analisa esses pontas. Ele pega uma defesa montada e desmonta pela capacidade de drible que tem. Então ele vai trazer desequilíbrio ao ataque do Atlético, algo que o Furacão poderia sentir falta com os jogadores que foram contratados até agora. Então já vamos aqui com nossos vídeos para analisar Bora, melhor as características do Coelho. Eu vou abrindo aqui, Guilherme. O vamos que nessa. você dá para dizer para o torcedor do Atlético que não viu o Coelho jogar, só viu na final da Sul-Americana? Qual que é a principal característica, a porta de entrada dele no clube? Até quem viu na final da Copa Sul-Americana viu um Coelho diferente, mas daqui a pouco a gente explica. O que a gente vai enxergar, André, primeiro, vamos analisar o contexto que ele estava jogando, né? Estava jogando no Red Bull Bragantino, um time que pratica jogo de posição, né? Joga em 4-3-3. O extremo tem uma função muito específica de jogar bem aberto pelo lado do campo, realmente para abrir o campo, e tem muito drible. Ele tem uma facilidade incrível. E o que eu acho mais interessante é que ele é desses extremos mais completos, porque tem passe-chave, né? Como a gente está vendo agora, passe para finalização, ou passe que deixa o adversário, ou o companheiro, melhor dizendo, em boa condição.
eu diria que a principal característica dele, já dá para a gente mostrar os próximos vídeos, André, é a capacidade de desequilibrar. Ele tem muito drible, e aí isso faz muita diferença, né? Mesmo quando uma defesa está bem posicionada, ele tem drible e tem gol. A dupla que ele faz com o Arthur no ano passado, na temporada anterior, é incrível. Chamar de dupla porque os dois, mesmo jogando de lados opostos, se procuravam muito, né? Como nesse lance aí, que ele espera, recebe a bola, tem muita frieza para finalizar. Não é um cara com números muito alto de gols, né? Na última temporada ele marcou 5, mas ele tem essa qualidade. E ainda tem outra questão que hoje ela é obrigatória, né, para qualquer jogador de lado de campo, que quando necessário equilibra o time pelo lado. Aí a gente está vendo ele acompanhando a jogada. Essa é a última rodada do Campeonato Brasileiro, participando diretamente das tarefas defensivas. E isso é uma exigência no Atlético, seja para correr para frente, né, para pressionar, ou nessa recomposição, como é o caso aí de bom desarme do Coelho, e tem capacidade física de roubar essa bola e partir para o contra-ataque, André. Você falou a respeito do drible, né, dele. Ele é um jogador que até dentro desse modelo de jogo que você citou do Bragantino, muitas vezes joga em um espaço reduzido e tem essa capacidade, né, de decidir, mesmo pressionado, de achar um passe diferente. E até, como você falou, não foi tão goleador, mas sempre muito participativo para desequilibrar, né? Fazer a jogada andar de uma forma diferente nesse tipo de jogo. Porque eu diferencio os extremos da seguinte forma: tem aquele que só consegue jogar quando recebe a bola no espaço, e tem outro tipo, que é o tipo que, para mim, é o que vale mais, aquele jogador que busca mais a bola no pé e desequilibra a partir disso, né? Mesmo contra defesas que estão organizadas. Nesse lance aí, por exemplo, não é exatamente um contra-ataque, né? O Bragantino até rouba a bola, mas a defesa do Inter, ela tá ali organizada. E ele dribla 2 jogadores para finalizar. E além disso, o Coelho é um cara que, com a aproximação de Terãs, de Marlos, vai conseguir fazer jogadas combinadas o tempo todo, né? Porque ele também tem essa capacidade. Olha aí, mais um lance no Bragantino que ele vai buscar aproximação, vai buscar o jogo curto também, o jogo de tabela, né? O jogo mais associado, digamos assim, e é o que ele faz, e com boa finalização, como a gente está vendo aí. Então o cara tem drible, tem boa capacidade de finalização, não é um extremo que só corre, pode fazer muita diferença. E estava atuando, André, acho que é importante a gente chamar a atenção disso, num time que é, dentro do modelo, muito parecido com o Atlético, né? Pelo menos nos conceitos, tá? E aí a gente está vendo uma jogada do Bragantino, pode rodar aí, é uma jogada linda. E Guilherme, até mesmo no mercado, né? A gente vê muitas vezes Bragantino e Atlético brigando pelo mesmo jogador, né? Exatamente. Aí a gente está vendo uma construção do Bragantino, ataque posicional totalmente, lançamento do Léo Ortiz, esse baita zagueiro, né, um cara com capacidade de construção. E aí o Coelho, que vai buscar de novo essa tabela curta, né? Esse jogo aí aproximado de tabela, com o Arthur de novo, drible em espaço curto e um golaço. Isso é um golaço. E tudo, André, em espaço curto. Né? A marcação do Sport, ela tá toda recuada, não está concedendo espaço às costas da defesa, que poderia lhe gerar uma vantagem. Agora, esse jogo aí que a gente vai mostrar, ele é muito importante para realmente a gente visualizar o Coelho como um jogador mais completo só do que um ponta. O que aconteceu nessa partida aí? O Bragantino, ele tinha desfalques no meio de campo, o torcedor do Atlético provavelmente vai se lembrar, não tinha 2 volantes titulares. E o Coelho, ele joga como volante, né? O que acontecia? Antes de você rodar esse vídeo, André, pode até abrir a nossa imagem. Eu vou mostrar aqui no campinho mesmo, raiz. Vou abrir o time aqui. Vermelho. Aí é bonito. Vamos supor o seguinte, cara. O Bragantino, para marcar, ele marcava com 2 linhas de 4, certo? Certo. O Coelho era esse cara aqui. Esse volante pelo lado esquerdo. O Bragantino, para jogar, fazia isso. O Atlético também faz. Para jogar, joga em 4-3-3. O Coelho jogou aqui, cara. Jogou como um armador pelo lado esquerdo. Para o Barbieri ter escalado aqui, primeiro, o cara tem que ter a capacidade de... Numa final ainda. Final, né? Capacidade para marcar, capacidade de organização de jogo. E é isso que ele mostrou. O Coelho foi
um dos melhores jogadores do Bragantino naquele jogo, quase marca um gol. E pode mostrar aí os vídeos na sequência, porque ele fez uma grande partida. Esse jogo é muito interessante para a gente observar o repertório do Coelho. Como Olha ele ali ele pela esquerda. não é só aquele pontinha rápido. De novo aí, ó, Sim. armando o jogo, né? Procurando o jogo, construindo. Ele vai encontrar o Arthur entre as linhas de marcação do adversário. Ele tem esse tipo de passe, né? Que rompe a linha de marcação. Esse jogo foi bem importante, assim, né, no meu estudo sobre ele. Quando eu cheguei nessa partida, assim, eu falei, cara, é diferente mesmo. Não é só aquele atacante de drible, apenas de velocidade. E ainda tem essa capacidade que a gente vai mostrar de sair da pressão, jogando de costas contra o Eric. Mais um passe entre linhas, né? De novo para o Arthur. E o Atlético procura esse jogo de inversão, né? Entre os pontas e tal. Então é um cara que vai acrescentar bastante. E esse jogo é uma prova disso. Ele não é só um ponta rapidinho. Não, ele é um ponto que tem drible, tem boa finalização e ainda tem passe. E Guilherme, antes da gente ir para o nosso último vídeo aqui, pensando um pouquinho com a cabeça da comissão técnica e dentro da ideia que o Valentim apresentou nesses primeiros jogos do Atlético, mudando um pouquinho de ter 3 zagueiros, jogando com 2 zagueiros, laterais baixando um pouquinho mais nessa última linha, os extremos mais abertos. Você enxerga que nessa ideia de jogo inicial dele, ele se adapta melhor que o Vitor Bueno em questão de características? Melhor porque o Vitor Bueno, ele é um jogador de receber essa bola no pé, né? Essa bola em apoio o tempo todo. O Coelho, ele recebe a bola no pé, como a gente viu aí, só que ele dá o desequilíbrio. O Vitor Bueno, dificilmente você vai ver ele superando um adversário com um drible. Vai superar através de uma combinação, de um passe. E o Coelho também tem isso, né? A gente viu ali o jogo de combinação, ele fazia com o Ítalo, fazia com o Arthur, esse jogo é mais apoiado. Ele tem o drible, tem o jogo apoiado, tem uma finalização que o Vitor Bueno também tem. Eu considero um jogador, eles são diferentes, mas o Coelho ele é mais completo. Ele entrega mais. E até o sem bola, né, Guilherme? Eu acho que sem bola também. Desequilibra bastante pro lado do Coelho em relação ao Vitor Bueno. O Vitor Bueno é um cara que foi até utilizado algumas vezes pelo Rogério Ceni, até pelo Crespo, principalmente pelo Crespo até, como segundo atacante, pela capacidade menor assim de marcar, né? E o Coelho ainda tem isso daí, cara, que é a bola parada. Todo escanteio do Red Bull Bragantino era com ele. Nesse lance aí a gente tá vendo quase um gol olímpico que ele marca contra o Atlético. E no rebote é o chute mais perigoso do Red Bull Bragantino, talvez, em todo jogo, né? Ele dribla o Nicão e finaliza para fora. Colocado. Cara, você estava lá no estádio, você vai se lembrar, ele fez uma grande partida. Foi o melhor jogador do Red Bull Bragantino. Disparado, ele fez uma grande partida lá na final no estádio de Montevidéu, onde o Atlético saiu com o título. Já deu para ver então as principais características dele, como que ele deve se encaixar nesse time do Atlético. Ele é aguardado em Curitiba nos próximos dias e se tudo der certo, essa novela vai chegar no fim aí até o final de semana. Gostou do vídeo? Deixa seu like, inscreva-se no canal, a gente tá com uma meta aí de bater 5.000 inscritos até o final do Paranaense, é isso, né, Guilherme? Vamos nessa, hein? Abril. Até o final do Paranaense, até abril. Estamos confiantes em atingir essa marca. E lembrando, hein, terça-feira vai ter nossa live semanal, às 8h30 da noite, um encontro sempre marcado ali para a gente estar discutindo também sobre o Coelho, afinal tem a Recopa também já na quarta-feira, tudo sobre o futebol paranaense. Você vai acompanhando com a gente aqui no De Olho no Jogo. Valeu, Guilherme, e até a próxima. Valeu, André, um abraço para todo mundo.